Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente Vistori, conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar não uma palestra, mas uma verdadeira aula ministrada pela professora Jéssica Moraes de Moura. Ela é professora de cursos de graduação e pós-graduação e ela trouxe valiosíssimas informações sobre a fiscalização como política pública do Estado. A professora Jéssica, ela deu uma verdadeira aula sobre todos os passos, todas as etapas das políticas públicas e inseriu a fiscalização dentro desse contexto de elaboração e implementação das políticas públicas. Esse vídeo faz parte de um ciclo de vídeos que nós estamos apresentando aqui no canal sobre o 10º EREFAL Nordeste, que foram palestras, cursos ministrados lá no 10º Encontro Regional de Fiscais e Auditores Fiscais da região Nordeste, que aconteceu na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, nos dias 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro de 2022. Antes de começar a aula da professora Jéssica, quero já pedir para você deixar o seu like no nosso vídeo agora no começo, para você não esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva e compartilhe o vídeo para nos ajudar no fortalecimento do canal do Savim aqui no YouTube. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. E aí, a professora Jéssica vai trazer para a gente uma abordagem rápida sobre gestão de políticas públicas e vai tratar temas que são inerentes à ação de fiscalização. A fiscalização não é só botar o povo na rua para autuar e interditar e embargar as pessoas, não. Existe todo um trabalho interno de planejamento que tem que ser levado em consideração. Senão vão ficar eternamente apagando fogo. Então, planejar, diagnosticar, saber avaliar é de extrema importância para a fiscalização. E a professora Jéssica, como ninguém, tenho certeza que vai botar aqui na cabeça de vocês a necessidade de fazer o planejamento. Tá certo? Ela, por si só, ela vai fazer a apresentação dela. Eu me nego a fazer porque eu estou muito abaixo do padrão, mas a professora Jéssica, ela é fabulosa no assunto e não é à toa que ela está aqui para nos dar essa participação, compartilhar o conhecimento que ela tem conosco. Professora Jéssica, é uma honra recebê-la. Antes disso, quero destacar a presença aqui da secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, a doutora Luciana Lobo, que em seguida vai palestrar também para a gente aqui e trazer informações de extrema importância acerca do licenciamento. Fortaleza, de 2014 para cá, fez uma revolução, não só no licenciamento, mas também na fiscalização, e esses exemplos de gestão são importantíssimos para que a gente consiga reproduzir em outras cidades. E aqui temos o Nordeste inteiro representado e cidades de outros estados. Quando a plateia lotar, vai estar todo mundo, mas está faltando muita gente. Pessoal, chega já. Jéssica, é com você. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Léo. Vendeu aí uma palestrante que eu nem sei se existe, viu, Léo? Pessoal, é um prazer estar nesse evento. A gente está no momento de retorno às atividades presenciais. Podermos estar respirando, conversando, dialogando sobre temas tão importantes. A gente sabe que vocês se empolgaram no horário da manhã, devem ter discutido palestras, né, e temas tão interessantes. E aqui a gente vai fazer uma fala mais curta, mas que vai tentar despertar para um lado, para além do operacional. Talvez o dia a dia de vocês, no dia a dia de vocês estejam sendo aí engolidos pelas pautas urgentes, pelas demandas que chegam no dia a dia, na gaveta, que tem que de uma resolução rápida, e falta tempo para a gente discutir a atividade de planejamento. Então, convido vocês a tirarem 40 minutos do tempo, desse momento do cochilo. Eu fiz um teste de personalidade e me falaram que eu era uma pessoa energética. Léo vai dizer se é verdade ou não. Ao final, eu espero que vocês também digam. Mas eu queria, primeiramente, agradecer pela oportunidade do evento, um evento tão importante, reunindo atividades e organizações, né, do todo o Nordeste. O Léo falou um pouquinho sobre mim. Eu sou professora de políticas públicas aqui da UFRN, a nossa Universidade Federal.
Sou graduada em Gestão de Políticas Públicas, eu falo isso com muito orgulho, porque é um curso novo, ele tem 10 anos no mercado, e quando a gente conversava com as pessoas, a gente sabia assim, falta planejador. Então, está aqui, estamos formando planejadores, estamos formando gestores por profissão. E, aos poucos, essas pessoas estão sendo incorporadas no mercado de trabalho, seja na área da docência, como eu estou hoje, seja na área da vivência do setor público. Afinal, eu trabalhei 6 anos na Secretaria de Estado do Planejamento e Finanças, aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. E foi lá onde a gente uniu a teoria e a prática, né? A gente estuda a teoria quando vai no dia a dia e vai conseguindo reunir esses elementos. Fiz o meu mestrado na área de urbanismo, então eu sou gestora com um pé lá na arquitetura e urbanismo, que é a nossa área, né, que estuda planejamento, ordenamento territorial. E hoje estou numa luta diária de concluir o meu doutorado. E eu tinha uma falsa impressão, olha, doutor, aí vi assim uma escada. Eu vou chegar no título de doutor. Mas o processo ele é extremamente desafiador, de você conduzir uma pesquisa, produzir. Hoje eu estou trabalhando no meu tema de doutorado com os imóveis públicos, pertencentes ao governo federal, ao governo estadual e ao governo municipal. Eu aperrei o pessoal da CEMURB diariamente com dados sobre o nosso patrimônio imobiliário público. E esse tema específico da minha tese, ele pega uma perninha da fiscalização. E eu fico imaginando o mundo que vocês têm que, né, lidar. 2h40, beleza. Então, pessoal, eu me apresentei bem brevemente para vocês, mas eu me considero assim que estou me descobrindo. E cada diálogo, a cada momento que a gente tem, a gente vai compartilhando e fazendo uma troca para poder somar essas experiências e habilidades. E hoje a reflexão é simples, está nesse papel aqui. Vamos refletir sobre fiscalização enquanto uma política pública? Falar de fiscalização, eu não tenho propriedade para isso. Vocês são as carreiras que conduzem esse processo. Vocês estão aí diante de um cenário que trabalham diariamente com o exercício de fiscalizar, de autuar, como o Léo colocou. Mas, enquanto política pública, será que a gente consegue parar um pouquinho e fazer essa associação? Esse é o nosso questionamento de partida, para a gente discutir um pouquinho. Temos uma agenda de 4 tópicos. Falo rápido, então a apresentação vai ficar para vocês. Léo vai colocar no site depois. Eu chamo o Léo, tá? Porque ele é meu aluno, mas a gente desenvolveu uma relação de amizade que eu fico muito feliz com essa troca. Porque é um momento em que a academia, que é a universidade, ela rompe muros. A universidade ela não deve ficar ali, entre muros da universidade. Né? Ela tem que fazer a diferença para a sociedade, para o mercado, para as instituições governamentais. Então, a gente tem essa relação com o Sebastião Leonardo, coordenador, organizador, junto com toda a equipe da CEMURB, que está fazendo um excelente evento. E aqui está a nossa pauta. A gente vai falar sobre conceitos, definições de políticas públicas. Pode parecer algo chato, eu espero que não seja. Depois, a gente vai trazer uma reflexão da fiscalização enquanto uma política pública. Vamos passar pelas etapas de diagnóstico, planejamento, monitoramento, avaliação. E, ao final, eu queria deixar uma provocação para vocês, né? Um caminho em consolidação, desafios e potencialidades. Nesse conjunto de informações, vejam que, ao final, tem um monte de texto. Isso é o que a gente lida diariamente. Para a gente chegar aqui e falar algo, a gente tem que se debruçar numa literatura. E essa literatura vai dizer que o Estado ele é um ator fundamental na elaboração e execução de políticas públicas. Esse Estado ele surge com o propósito, né, de gerar resultados para a população. Ele surge com o resultado de atender às demandas da sociedade, que são infinitas. Não dá para a gente pensar em políticas públicas e tirar o papel protagonista do Estado nesse elemento. Então, todos vocês aqui hoje exercem um papel importante enquanto protagonistas de políticas públicas, que executam políticas públicas a partir do processo de fiscalização. E é essa associação que a gente faz, que a política pública se constitui num dos principais resultados da ação do Estado. Ela se verifica como um tema que está em estudo, né? Na UFRN, o curso é de 2009. Então, veja, temos um curso recente que estuda políticas públicas. Durante muito tempo, foram os cientistas sociais que estudavam políticas públicas, mas faltava o pé da administração. Por outro lado, a gente tinha os administradores, que estudavam administração empresarial.
Quando a gente fala da profissionalização do campo da gestão pública, é a gente unir conceitos fundamentais de eficiência, eficácia, efetividade. É tirar um devaneio que muitas vezes faz parte da abordagem sociológica e trazer um pragmatismo de resultado. Olha, quanto vai custar esse evento aqui para a gente reunir quantas pessoas em reunir o evento? Para a gente reunir 290 pessoas interessadas no tema da fiscalização. Quanto vai custar? Qual vai ser o resultado desse evento? Que tipo de retorno a gente vai trazer para a sociedade, para as áreas de vocês no dia a dia, no próximo EREFAL que a gente vai fazer, que já tem a cidade escolhida? Eita, amanhã que a gente vai escolher a cidade. Então, a associação de Estado e políticas públicas ela é fundamental. E temos algumas questões norteadoras nisso, né? Quais as demandas da sociedade devem ser atendidas pelo Estado? Educação, saúde, segurança, moradia, ciência, tecnologia, transporte, meio ambiente, ordenamento urbano, tributação, vigilância sanitária contempla muitas demandas. As demandas da sociedade elas são infinitas. Então, o Estado ele tem esse papel de promover as políticas públicas nas suas inúmeras demandas. E quais são os tipos de atuação do Estado? A gente tem um Estado que ele pode ser um sujeito paciente ou um sujeito agente, se a gente for falar da língua portuguesa. Sujeito ativo é aquele que exerce a ação, que ele delega, que ele institui, que ele problematiza, que ele estrutura. Sujeito paciente é aquele que é passivo, ele recebe a ação, ele vê o caos pegando fogo, as coisas tudo dando errado, transporte, obras, a população sendo afetada fortemente por aspectos e que implicam da ausência de políticas públicas, e aí ele é um sujeito paciente, porque ele acaba se omitindo diante desse cenário. Então, hoje, a gente estuda que o tipo de atuação do Estado ele deixou de ser um agente paciente e ele precisa ser ativo. E esse papel ativo ele não é tecnocrático. O que é um papel tecnocrático? É quando o Estado ele elabora políticas públicas dentro de um gabinete. Ele elabora planos de fiscalização sem levar em conta a realidade da população, aquele contexto socioeconômico e ambiental daquela área em específico. Então, ao sermos levados a elaborar planos, programas e projetos, nós não podemos fazer algo dentro de um gabinete copiando o modelo de Fortaleza para o do Rio Grande do Norte para Paraíba. A gente precisa levar em consideração as especificidades territoriais e locais. Isso significa que o processo de construir políticas públicas passa por um constante diálogo com a população, com o público afetado. Além disso, né, o que são essas políticas públicas, como executar políticas públicas, não dá para fazer tudo, não dá para fiscalizar todos os imóveis, falando da minha tese. Nós temos aí imóveis abandonados, ociosos, com rachaduras, caindo, um bocado de coisa. Não dá para fazer tudo, mas a gente precisa escolher qual é o prioritário. Não vou atacar esse tema dessa vez, vou atacar esse. E a gente não pode esconder isso da população, porque a população precisa entender que existe um fluxo no processo de execução, que embora você queira um resultado com todos os imóveis lindos, pintados, as fachadas maravilhosas e cumprindo a famosa função social da propriedade, esses imóveis eles estão numa agenda de política pública que você diz, olha, eu não tenho dinheiro para tudo, e aí eu vou pagar o salário do servidor, eu vou fazer a ação do transporte ou eu vou ficar fazendo a pintura da fachada. Então, são escolhas diárias que o poder público tem que fazer. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu sou defensora da função social da propriedade, eu sou defensora da gente ter um urbanismo e uma regeneração urbana, mas eu estou dizendo que são escolhas e que essas escolhas doem. Nós fazemos escolhas no nosso dia a dia, enquanto pessoa física, porque enquanto ente institucional não vai ter. Então, a população ela precisa virar a chave. Ela precisa cobrar, mas ela precisa ter conhecimento do processo. E esconder o processo não é bom. Esconder o processo é fragilizá-lo mais ainda. Então, eu queria, inclusive, fazer um elogio à CEMURB, porque enquanto estudante de políticas públicas, né, de planejamento urbano, que precisa de um dado, eu bato na porta da secretaria e digo, você tem esse dado? E a gente dialoga. Mas, durante muito tempo, a gente assistiu postura de órgãos governamentais que escondiam isso, que não se sabiam quantos imóveis tem em outros vários contextos. Então, é um grande desafio desses elementos, né? Quais são as características e instrumentos de políticas públicas e como o Estado age nesse cenário que a gente tem aí um grande resultado a ser gerado
escassa mão de obra, escasso recurso público para isso. Trouxe algumas definições conceituais, né? A gente tem um conceito da relação do Estado com política pública como sendo resultado permanente de conflitos, de interesses, de interações políticas, sociais e econômicas. A gente está vivendo um ambiente político e eu queria que vocês se posicionassem, né? A fiscalização, ela é ou não é afetada pelo ambiente político? Sim ou não? Como qualquer outra política pública. A teoria explica isso. A gente está falando de um processo de formação da agenda. O governante ele vai ser sensível a algumas pautas e a outras não. Então, a gente precisa apresentar quais são as pautas de interesse para a sociedade e colocar isso na agenda governamental. Porém, tem um aspecto muito importante a ser tratado, é que há áreas que têm que se tornar uma política de Estado e não uma política de governo. Significa que a importância da fiscalização ela deve ser permanente em todos os governos. Mas a intensidade com que essas ações serão executadas vai depender de quem estiver dirigindo, de quem estiver ali à frente. Se a gente vai ter ou não um novo concurso de auditor, se a gente vai ter ou não um plano estratégico, aquele projeto que deveria sair do papel. Então, a gente precisa cada vez mais tornar isso uma política de Estado, diminuindo, né, os efeitos adversos do cenário político, mas a gente precisa entender que nós temos que nos posicionar enquanto agente que defende a fiscalização e outras políticas públicas. E isso só vai ser feito enquanto carreira estruturada, enquanto diálogo, enquanto criação de uma rede em que se apoia e diz, olha, a cidade X fez isso, por que a gente não pode fazer isso também? Então, é isso que fortalece, né, e que dialoga com esses elementos. Temos algumas premissas centrais da nossa pesquisa, né? Por meio das políticas públicas, o Estado decide o que fazer ou não fazer. E essa definição ela é interessante, e eu aprendi ela lá em 2013. Quando eu falei assim, o que é política pública? Política pública é um conjunto de ações realizadas pelo Estado, a definição mais comum. Mas a não ação, ela também é uma política pública. Porque você está escolhendo não agir diante de um determinado contexto, de uma dada realidade. Então, essa definição que Henrique Saravia, é um autor importante no conteúdo das políticas públicas, ele vai dizer isso, que por meio das políticas públicas, o Estado decide o que fazer e o que não fazer. E há vários fatores envolvidos e que vão determinar o êxito dessas políticas públicas e todos esses aspectos passam por aquelas características sociais, econômicas, culturais, educacionais da população. Hoje, a gente vive um processo em que a população está muito exigente, porque ela está tendo acesso a conhecimento. A gente tem uma lei de acesso à informação, o famoso ESIC, ou Fala BR, em que trouxe uma autonomia para a população e para a sociedade, dizendo, olha, sigilo, não. Não é assim, quem está pagando sou eu, são os impostos e tudo mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque nós precisamos nos estruturar enquanto área para poder conseguir e diminuir as fragilidades, né, que tem nesse processo como um todo. Precisamos compreender, então, o papel do Estado como promotor de políticas públicas, refletindo sobre essa capacidade técnica de formação e implementação de ações que vai perpassar necessariamente pela ação de fiscalização. E muita gente não dá a devida importância ao que é fiscalizar. E coloca a fiscalização como algo ruim, até mesmo na sociedade, principalmente aquela pessoa que naquele momento está tendo o seu direito fiscalizado, e vocês devem passar e podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, do desafio, né? Tem um vídeo que me chama muita atenção, que é uma derrubada de uma casa. Está lá o trator derrubando a casa. E a mulher se joga na frente do trator. Por que a gente precisou chegar nesse ponto, né? Esse para mim, é um vídeo triste, porque ele mostra um cenário de derrota do Estado. Eu acho que a pessoa que está dirigindo o trator, ela não está feliz em tirar a moradia. A pessoa que deu a canetada dizendo que vai ter que tirar a casa, ela não é um ser humano sem coração por fazer isso, mas ela precisa respeitar o processo da política pública para trazer legitimidade. O Estado, enquanto fiscalizador, significa que se não tiver ordem, a gente tem o quê? Desordem, o caos. É o conceito da física, entropia. Entropia, onde as coisas elas partem para uma desordem, né? E aí o Estado, quando ele é omisso a isso, ele vive um completo desordenamento urbano, como é comum a gente falar e estudar.
Então, torna-se importante aqui ressaltar essa diferenciação de Estado e governo, acabei trazendo anteriormente na fala, essa compreensão é que o Estado ele tem um conjunto de instituições e o governo ele se refere à organização política. Então, hoje, quem exerce cargo comissionado, eu já exerci um cargo comissionado, eu estava atuando para o Estado, mas eu era contratada por um governo. Poderia ficar ou não, claro, não significava que mudou o governo, eu teria que sair. Inclusive, na secretaria que eu trabalhava, as pessoas estavam lá, passavam o governo, e continuavam, mesmo sendo cargos comissionados, porque estava com a perspectiva, né, de ter o domínio do que estava sendo executado. No seu caso. Então, a capacidade técnica, ela muitas vezes sobrepõe ao jogo político dos interesses. Mas, por outro lado, entender a demanda da área da fiscalização ou de qualquer outra política pública como uma carreira que precisa ser estruturada, é que você diz, olha, enquanto nós não colocarmos pessoas que têm como seu plano aqui desenvolver isso, a gente vai estar num ambiente frágil. A gente vai estar lidando com o risco permanente da área não ter atenção, não ter o recurso, ou estar disputando com outras agendas e políticas públicas, né? Então, fica aqui no futuro para a gente fazer sempre essa reflexão, a fiscalização como uma política de governo do Estado. Cheguem nos secretários de vocês e digam, e aí, isso aqui é uma política de governo ou do Estado? Você está fazendo isso para quê? Não sei se vocês podem fazer isso. Eu sou... Não, então, o Diário Oficial no outro dia vai estar ali. Aí isso aí foi uma menina que tem 1,5 metro que mandou eu falar isso aí, bota meu endereço para eles. Esse conceito, pessoal, ele está muito associado ao que a gente chama de bem comum. E o bem comum é um conceito sociológico que diz o seguinte, olha, a sociedade, nós vivemos em sociedade em prol do bem comum. Eu abro mão do meu direito individual, da minha liberdade de construir um prédio de 10 mil andares, se eu quisesse, porque eu preciso do bem comum. Eu preciso respeitar o código urbanístico. Eu preciso entender que a praia, ela não é minha, mas é de todos. Então, a questão de você viver em sociedade, ela perpassa por esse bem comum. E a atividade de fiscalização é isso. Se eu pudesse resumir, quisesse parar aqui, Léo falou, Jéssica, não tem mais tempo. A secretária vai pegar o voo, ela tem que falar. Eu dizia, parei aqui. A fiscalização, ela deve ter como principal premissa o bem comum. Ela deve resguardar, ser um guardião, zelar os termos fortes. Você, enquanto auditor fiscal, você zela pelo bem comum. Você zela para uma sociedade em que o direito do outro não infringe ao seu. E que você consiga estabelecer políticas públicas que diminuam danos sociais, ambientais, econômicos, culturais e outros danos, por meio de uma atividade legítima, respaldada em lei. E aqui é um ponto importante. Enquanto a fiscalização vivenciou períodos que não estava respaldado por lei, vocês não estavam assegurados. Denúncia, qualquer outra coisa poderia acontecer. Porque as pessoas se sentiam questionadas. Você está fazendo em nome de quem? Quem é você? Qual é seu sobrenome? Você sabe com quem que você está falando? Já ouviram essa frase? Isso é muito comum em blitz, né? Eu não acho que não está esse público aqui, né, Léo? Mas é muito comum em blitz de... vou assinar outro ato. Você sabe com quem você está falando? Estou falando em nome da lei. Nome do bem comum. Sabe o que é? Não estuda ali, aquele autor que diz o que é bem comum. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a fiscalização ela não está para punir. Ela está muito mais para educar, para resguardar. E o papel do fiscalizador ele também tem que ter uma postura importante de, embora execute a sua ação, dê as outras alternativas. As outras alternativas naquela pessoa que tirou a casa e diz assim, olha, eu estou derrubando a sua casa, mas é porque ela está numa área de risco. Mas vem aqui, me dê sua mão, vamos se inscrever no cadastro de assistência social. Vamos fazer um acompanhamento permanente da sua situação de moradia. Vamos evitar que você caia numa situação de vulnerabilidade. E aí, embora não seja o papel da fiscalização, é encaminhar para os órgãos competentes. O papel da fiscalização não termina com um único elemento, relatório, auto de infração. Ele é subsequente e precisa de uma política pública integrada. Então, acho que essas falas aí ficam interessantes para vocês. Mas, afinal, como podem ser conceituadas políticas públicas? Acho que eu acabei já falando para vocês. Como é que elas se associam? Não existe uma única definição de política pública. Vou ler 4 para vocês. A primeira delas diz o seguinte: política pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através da delegação e influenciam a vida dos cidadãos. É o exemplo que eu acabei de dar.
É uma política integrada de assistência, de fiscalização, de habitação, de meio ambiente e outras. Então, é a atividade de governo que age ali de maneira correlacionada. Uma outra definição é o que o governo escolhe ou não fazer. Isso é política pública. Uma outra definição, trata-se do fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar uma dada realidade. E, por fim, políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes, para a definição do bem comum, para zelo guardião do bem comum. Características de uma política pública, ela pode ser institucional, está delimitada por lei. Um exemplo de política pública institucional, vocês têm que fazer porque está na lei. E aí? Plano diretor, eu tenho a opção de não fazer? Poderia pular essa parte, essa página? Exatamente, tem a lei. Ela é institucional, é elaborada ou decidida de forma legal. A política pública decisória é um conjunto sequenciado de decisões relativas à escolha. Fazer o EREFAL é decisório. Poderia ou não ter o apoio para ser feito, poderia ou não ser feito. Então, envolve a perspectiva decisória. Comportamental implica na ação ou inação, fazer ou não fazer, mas uma política é, acima de tudo, um curso de ação e não apenas uma decisão singular. Política pública como conjunto ordenado de ação. E causal, que são produtos, né, de ações que têm efeitos sobre esse sistema político e social. São algumas das definições de políticas públicas. E aqui eu vos apresento Leonardo Seck, vulgo meu autor preferido. Quem não conhece, vamos conhecer Leonardo Seck. Ele trabalha com o ciclo das políticas públicas de maneira simples, rápida e fácil. Aqui está um videozinho para quem desejar depois ter acesso a Leonardo Seck. E ele diz que o ciclo começa com a formação da agenda. Aquilo que entra no rol de prioridade. Aquilo que entra como atividade que o poder público deseja e vai fazer. Isso passa por um processo de planejamento, que envolve aí estabelecer planos, programas, projetos, diagnósticos para estruturar esse problema. Envolve necessariamente a tomada de decisão, como agir. E essa tomada de decisão tem um asterisco muito grande. Quantos de vocês já participaram de uma reunião com vários atores diferentes? Representantes de vários segmentos, cada um defendendo a sua coisa. E você precisou desenvolver uma habilidade naquele momento de negociação, mediação de conflito, dizer você está certo, mas ele também está. E a gente vai precisar conversar, porque a gente está vivendo no mesmo espaço. A gente está sob o mesmo território, sob as mesmas situações. Então, a política pública envolve esse processo de jogo político, de arena, e envolve a implementação, que é outro ponto muito desafiador. Tem outro autor, que eu não coloquei aqui, mas que ela fala em burocracia de nível de rua. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nesse conceito. Chama-se os burocratas de nível de rua. São aquelas pessoas que estão no dia a dia executando a política pública. Se aquelas pessoas não estiverem bem capacitadas, orientadas, remuneradas, orientadas, treinadas, com os equipamentos suficientes, a política pública não vai sair. Não adianta ter feito o plano mais bonito do mundo. Se no momento da execução, os burocratas de nível de rua, aqueles que estão lidando com o contexto diretamente, não terem aí todo o ferramental, todo o recurso disponível para isso. Eu acho que vocês tiveram uma palestra hoje pela manhã de drone, foi isso? Quem acha que nós precisamos de drone para realizar a fiscalização? Quantos drones nós temos? Olha, não vem no peixe. Então, vejam que o burocrata de rua precisa que isso, o arsenal, vou chamar de arsenal, precisa a logística e todos esses elementos. Estou passando rápido, Léo, mas eu acho que está indo. Tudo bem? Tem o quê? Aqui é... Não vou botar o vídeo hoje, não. Vocês veem depois. Eita, volta aqui. Então, pessoal, nesse contexto, por que algumas questões entram na agenda enquanto outras são ignoradas? Porque envolve esse processo decisório. Esses participantes do processo decisório, em que cada um ele pode atuar aí como um incentivo ou como um ponto de veto. E tem um autor chamado John Kingdon, Como Chega a Hora de uma Ideia, que ele vai justamente fornecer informações sobre isso. Como é que eu posso colocar essa pauta na agenda política? Como é que eu posso sensibilizar os atores que essa demanda é relevante?
como é que nós podemos nos articular para elaborar um diagnóstico para inserir esse tema na política pública. A gente desenvolveu no ateliê passado, o ateliê é uma das disciplinas que eu ministro, em que os alunos, inclusive eu estou com um aluno aqui presente, que desenvolveu muito bem o trabalho, ficou elogio em público, o Manuel Inácio, Leonardo e os demais da equipe. Eles estavam com um problema e falaram assim, professora, a gente cansou, vou enfeitar a história, claro, né? Professora, a gente cansou de fazer algum estudo que não vai dar em nada. A gente quer estudar algo prático, que tenha efeito. A gente tem uma pessoa ali que vai nos ajudar e a gente quer estudar o comércio, né? Os comerciantes da faixa de areia da Praia do Meio. Eu, como assim? Professora, tem que fazer um diagnóstico, um cadastro. Aí falaram assim, tem que fazer um cadastro dos barraqueiros. Eu falei, quê? Dos barraqueiros. O nome é barraqueiro? Não, dos comerciantes informais que ocupam a faixa de areia. E que a gente desenvolveu um trabalho bem interessante porque a gente colocou lado a lado. São 3 palavrinhas. O governo, ele antes era um governo que governava a sociedade. Depois ele está passando por um processo de governo que governa para a sociedade. E hoje em dia a gente tem que estar a favor de governos que governem com a sociedade. Então é a postura de reconhecer a demanda, de ouvir a demanda, de entender e de propor alternativas. É assim que se faz uma política pública, é dessa maneira que constrói um Estado em prol do bem comum, que é o nosso pé, né? A nossa lastre. Nesse conceito aí, por que algumas questões entram na agenda? Elas precisam entrar na agenda quando gera consenso, quando a gente focaliza essa política pública, quando a gente aborda, faz a sondagem desses problemas e quando a gente estrutura, né, e forma essa arena com atores dos mais diversos e quando a gente coloca recurso. E aí a gente junta, abraça a dinâmica política ali e a gente consegue formular, implementar, ter beneficiários, ter uma política pública, envolvendo instrumento, pessoas e recursos. Assim que a gente vai conseguir alcançar novos estágios em prol do bem comum. Vou ficar repetindo o bem comum aqui para a gente. Nesse contexto, pessoal, a arena política ela é bem ampla, ela é bem diversa. É o resumo, né, do slide. Ela envolve recursos, envolve disputas, ela envolve formação de grupos. O plano diretor ele é um grande elemento que representa todo esse processo. Ela envolve aí limites de atuação e transparência, até onde nós podemos ir enquanto corpo técnico, até onde isso foge da nossa alçada enquanto técnico, enquanto representantes da política de Estado, até quando a gente tem que estimular essa questão dinâmica do envolvimento, da transparência e da participação. E esse esquema, ele reforça que as políticas públicas elas podem ser estudadas tanto dessa perspectiva do que eu vou fazer, mas também do que eu não faço, do que não cabe, né, da execução. Fizemos um panorama de política pública. Agora eu queria estudar a fiscalização como uma política de Estado. Como é que a gente pensa no Estado e das suas inúmeras políticas públicas? Se a gente for falar que o Estado ele precisa de políticas estruturais e conjunturais, eles precisam de políticas universais que atendam a todos, mas também precisam de políticas setoriais, que é voltada para um público específico, como os barraqueiros. A gente precisa também de políticas públicas, né, que estejam alcançando públicos que não estão abarcados em alguns, que são os vulneráveis economicamente e socialmente. Nós temos as políticas públicas distributivas, redistributivas, regulatórias, constitutivas, legais. Há várias naturezas, né? Políticas sociais, econômicas, de infraestrutura. E se eu pedir assim, conceitue a fiscalização em uma dessas políticas públicas? Não dá, porque ela é transversal. A atividade de fiscalização ela perpassa desde a área da saúde, a meio ambiente, educação, urbanismo, diversas outras. Transporte, controle, mobilidade, diversas outras. Então, a fiscalização, vocês estão lascados. Porque enquanto eu, da educação, eu dou conta da educação e de planejar o IDEB, de planejar salário de professor, você dá conta de entender se aquela merenda está vencida ou não. Você dá conta de entender se a escola está desabando na cabeça do aluno ou não. Você dá conta de entender de inúmeras outras pautas que fazem parte do processo de fiscalização. E nós temos que estabelecer limites, né, Léo? Temos que estabelecer limites. Não dá para fazer tudo. Então, como é que a gente prioriza isso? A partir de um plano, a partir de um programa, de um projeto. O retrato do Estado, nosso Estado brasileiro. Você é da perspectiva otimista, o copo meio cheio, o copo meio vazio? Como é que você está?
O fato é que a gente vivencia crise no Estado. Não há como, desde 1907, não, desde que concebeu o Estado, é crise do Estado. Antes de ser Estado, estava em crise. Um momento foi crise política. Vivemos momentos de crise política. Crise de representação, crise de recurso financeiro, crise de corpo técnico. Tudo que você imaginar está associado à palavra crise. Está na moda falar está em crise. Mas a gente vive um cenário de crise fiscal, conseguimos arrecadar impostos, tem frustração de receita, o FPM, como é que está essa questão da tributação, como é que está o desempenho, né, orçamentário financeiro? Será que a gente está conseguindo arrecadar o suficiente para executar as nossas políticas públicas? Ou a velocidade da demanda é muito maior do que a velocidade da arrecadação? Ajuda externa. Lembra que a gente tinha tantos programas, né? Era o BID, Banco Mundial, o PNUD, e um monte de órgão assim, de olho no Brasil, disponibilizava recursos, pessoas. Hoje em dia é diferente. Limitada capacidade de planejamento. Quando é que foi o último concurso? Nós temos concurso. Como é que está a mão de obra? Quero fazer um curso para investir em conhecimento. Quem é que vai pagar? Você mesmo? Porque aqui a gente tem a fila, não dá. E outras diversas, né, nesse ambiente. Crise da democracia, por que não? Crise da desigualdade social e dessas vulnerabilidades. Então, é um momento de crise que a gente vive. E qual é o papel da fiscalização no momento de crise, né? É nesse local e nesse momento que a fiscalização ela precisa ser entendida como uma ação de Estado, fundamental para que as políticas públicas e para a sociedade elas alcancem o êxito desejado, para a gente ver se o percurso está no caminho, se a gente está no trilho. Acho que é uma analogia bem interessante. A fiscalização nos ajuda a saber qual é o trilho que a gente está trilhando. Nesse cenário, eu tenho algumas notícias para trazer para vocês. Peço desculpas, porque eu queria trazer outras notícias, mas confesso que eu tive limitada capacidade de pesquisa, vulgo tempo. Estava tentando várias aulas, não estava conseguindo, mas consegui pegar algumas notícias aqui que representam o desafio diário de vocês. Fiscalização. Pensões da cidade são alvo de operação conjunta. Atuação de vigilância em bares e restaurantes. Secretaria de Habitação intensifica a fiscalização de imóveis sociais comercializados irregularmente. Fiscalização encerra festa em Recife, dispersa aglomeração por descumprimento da regra da pandemia. Como é que pode? Fiscalização integrada controla o uso irregular da orla de Ponta Negra no final de semana. Programa de segurança alimentar, apreendidas 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo. Fiscalização acaba com show de pagode, logo show de pagode, com 30 metros quadrados e 107 pessoas, não dava nem para sambar. Em um ano, auditores apreendem quase meia tonelada de derivados de carne suína em bagagens de voo internacional. Como é que a pessoa traz carne suína em voo internacional? Como é que a vigilância sanitária destrói essa coisa? Queimou. Procon Municipal realiza nova pesquisa para verificar preços de combustíveis. Polêmico isso, hein? Preços de combustíveis em Natal. Setor de fiscalização e GSM verificam denúncias de perturbação de sossego. Vocês estavam vendo um tema desse, né? Do perturbação de sossego. Enfim. Pulei uma. Procon realiza fiscalização em barracas e quiosques nas orlas de Recife, em geral. Queria trazer mais para expressar a vocês. Se eu tivesse tido tempo, eu ia fazer um questionário, vocês iam responder e a gente ia colocar aqui. Mas entendam que é uma amostra. Aquela notícia que faltou, imagina que ela apareceu agora. Então, pessoal, a gente precisa fortalecer a rede de boas práticas. A gente precisa entender que sozinho vai ser difícil. Mas enquanto bloco, enquanto atividade legítima e legal e que está preocupada com o bem comum, assim a gente consegue caminhar para uma sociedade mais justa e democrática. Aqui, eu queria passar para vocês um videozinho da nossa cidade de Natal. E, nesse momento, eu queria contextualizar a importância da fiscalização. Cidade de Natal, vocês estão conhecendo. Quem conhece? Deu para conhecer alguma coisa? Quem é de fora? Foram almoçar onde hoje? No Arnaldo. Natal Shopping. Só abrir. Onde? E amanhã vai ter o quê? Recomendo um bar, mas não posso dizer, porque vão dizer que eu estou fazendo propaganda do bar e eu não sou blogueira, então não vou recomendar. Então, pessoal, essa é a nossa cidade.
E, olhando para esse território, vejam como a cidade de Natal é linda, primeiro ponto. Segundo ponto, como tem muitos desafios. Olha o drone. Tem muitos desafios. A gente tem um território aí complexo, multifacetado. Temos bairros com alto poder aquisitivo, mas temos bairros com baixíssimo poder aquisitivo. Temos ruas aí, um solo que, quando chove, acabou com a cidade, é desafiador. E a CEMOB leva a culpa de tudo, não tendo culpa de nada. Temos desafios... Vou voltar para ficar vendo a cidade enquanto eu estou falando. Temos dunas e temos umas... Quantas EPAs? 9 EPA, Léo? 10 zonas de proteção ambiental, áreas de interesse social, AES, áreas de interesse turístico e um monte de outra coisa. Pessoal, isso significa que a atividade de fiscalização está no menor estabelecimento, a zona mais complexa da cidade. Ela envolve um estabelecimento comercial que está fazendo algum tipo de regra em que o poder público precisa garantir o bem comum, até uma coisa tão complexa que envolve tantos atores como o planejamento do território, se a gente pode ou não construir X andares na orla de Ponta Negra, na orla X, e por que pode, por que não pode. Quais são os parâmetros ambientais que vão respaldar essa ação? A regra muda ou a regra não muda? A legitimidade do processo. Então, essa é uma discussão que eu queria contextualizar a fiscalização, queria dar essa dica para vocês. Sempre que forem fazer apresentações para a sociedade, sempre que for fazer uma apresentação para outros autores, antes de chegar no que dói, o que dói é a decisão. Antes de chegar naquela postura de ter que ter a decisão, vamos estruturar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Vamos estruturar esse cenário para que a gente consiga aí entender que ninguém está ali destruindo a vida de ninguém, mas que está sendo cumprir a lei, né? Cumprir os parâmetros da lei. E essa lei só é cumprida quando a gente estrutura bons políticas, planos, programas e projetos. E aqui vai a crítica. Estou falando muita coisa para vocês, mas eu gostaria de fazer uma crítica à área de fiscalização como um todo. E fico muito feliz que a gente está com um público, né, de pessoas que estão interessadas nisso. A área de fiscalização ela precisa se estruturar melhor enquanto plano, programa e projeto. A ação ela não é isolada. Ela precisa estar envolvida numa transversalidade de redes e de atores que vocês precisam ter o plano de fiscalizações. Quais são as pautas principais a serem fiscalizadas? Isso não pode estar na cabeça de uma pessoa. Qual é o seu nome? Nathalie. Isso não pode estar na cabeça de Nathalie. Isso precisa ser uma política de Estado, em que esteja escrita, legitimada, apresentada e que a sociedade tenha o poder de ter o conhecimento. Porque se a gente personifica ou personaliza as ações, fica difícil a gente lutar em prol do bem comum, porque fica algo que vai até... A primeira palestra de vocês foi sobre ética, né? A primeira palestra. Então, a gente precisa construir esses elementos, e eles são diferentes, mas juntos eles congregam aquilo que a gente chama de política pública, de planejamento. É você estruturar um conjunto de ordenamentos e instrumentos de políticas, planos, programas e projetos que permitam exercer essa atividade. Tá? Frequentemente, nós temos atividades de fiscalização. Fiscalizou um posto, fiscalizou um estabelecimento, fiscalizou algum processo. Mas isso muitas vezes não está articulado e coordenado. Então, espero que nos próximos EREFAUs a gente consiga discutir a fiscalização enquanto uma política de Estado que possui políticas, planos, programas e projetos orientados e coordenados. Estejam lá no plano plurianual, estejam discutindo na agenda política e em outros elementos. Nesse contexto, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de escanear esse QR Code, é bem rápido. R$0. Você acredita que a atividade de fiscalização está estruturada como política pública? Acabei trazendo o convencimento antes, né, para vocês, mas eu queria trazer o dado. A ideia era que eu não tivesse feito aquela fala. E a gente precisa entender esse cenário, né? Tá ou não tá? Quais são os desafios que a gente tem? Aqui a gente vai ter um dado quantitativo, mas é só para fazer o gancho para a minha próxima fala dos diagnósticos. O resultado já está chegando, tá? E aí? Ih, olha só. Você acredita que a atividade de fiscalização está estruturada como política pública? 26 pessoas, não, ainda é um desafio. 2 pessoas, sim. Temos pessoas, recursos e estruturas bem definidas. Foi errado, foi Fortaleza. O pessoal de Pernambuco,
o presidente Juvenal pediu para reunir ali na sala 1, rapidinho. Rapidinho. Volta já para a palestra da professora Jéssica. Pessoal, a provocação de trazer um QR Code para vocês interagirem, mais do que o resultado em si, que muitos a gente já sabia a resposta, é para falar que a gente precisa estar fundamentado em dados. É para abrir a fala e entender... eu não tenho apresentação porque eu tirei. Vou voltar a apresentação agora. E para entender que, muitas vezes, a gente precisa construir indicadores e construir um conjunto de elementos que nos possibilite deixar a atividade de fiscalização mais estruturada. E isso significa que a gente precisa passar por um problema público, ter a estruturação desse problema público, pensar no conjunto possível de soluções. Pessoal, então a gente precisa estruturar com dados. Perdeu o ponto que eu tinha dado. Precisamos estruturar com dados, com indicadores, o monitoramento e essa rede. E esse é o ato de planejar. Vocês, além de fiscalizadores, que fazem um bocado de coisa, vocês têm que ser planejadores. Planejadores da atividade da fiscalização. Planejadores do que vai acontecer, como é que vai estar esse processo, qual a postura que vai ser adotada. E isso envolve, então, necessariamente, entender como o problema público está estruturado, e essa fala do professor Leonardo Sec, que eu disse que eu era fã, vou ler para vocês. O problema público está para a doença, assim como a política pública está para o tratamento. Metaforicamente, a doença é o problema público, e ela precisa ser diagnosticada, para então ser dada uma prescrição médica, o tratamento, que pode ser um remédio, uma dieta, exercício físico, cirurgia, tratamento psicológico, entre diversas outras, o instrumento da política pública. O monitoramento e a avaliação são outras das fases essenciais para se verificar o êxito e corrigir o desequilíbrio. A política pública não para quando você transfere o recurso no Auxílio Brasil. Não dá. Imagina se não tivesse atividade de fiscalização. Imagina se a gente tivesse isso. Então, o papel está no planejar, está no conseguir dados, está no fundamentar e está também no fiscalizar, acompanhar, monitorar. E aqui tem 5 mãozinhas para vocês, cada um representa um desafio de diagnosticar, planejar, executar, monitorar e avaliar. E conceber essa política pública, né, um problema, vai precisar a gente entender isso com um grupo de pessoas. Então, a atividade de fiscalização. Quem era o público que deveria receber o Auxílio Brasil? Quem é que não recebeu? Quem deveria receber mais? Por quê? Estruturar. E isso vai ser insumo para outra. A atividade de fiscalização ela não morre em si mesma, ela se retroalimenta no ciclo. Ela é insumo para o programa futuro que vai vir. Por que as pessoas venderam a habitação no Minha Casa Minha Vida? Tem um estudo de uma colega lá na UFRN, a Beatriz... Como é o nome de Bia? Gente, o nome de Bia. Estou ruim. Covid. Bia. Tudo é Covid. Bia. Menino, esqueci o nome de Bia. Se eu ver, não. Procurei no Instagram. E tem uma dissertação de Bia sobre Minha Casa Minha Vida, e ela estuda a comercialização nas unidades do Minha Casa Minha Vida. Não. É não. Hã? Foi mesmo? Pronto. Não, mas era brincadeira, tá, Léo? É só porque eu me sentia livre para isso. Então, pessoal, Beatriz fez esse estudo sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a comercialização da moradia. Acontece, ó. E a gente vê que isso, a gente precisa estruturar isso com dados, levantamentos. Fontinelli, Beatriz Fontinelli, Bia Fontinelli, ela fez essa pesquisa sobre o Minha Casa Minha Vida em diversas outras cidades. E tem vários outros trabalhos, né, que precisam analisar o problema, suas causas, seus efeitos e embasar isso em indicadores. Em indicadores para poder subsidiar e retroalimentar. E a territorialidade é um fator importante para essa análise. Uma vez que o problema ele se manifesta de diferentes formas no território. Então, a gente precisa levar em consideração os bairros. Eu respondi uma pesquisa da CEMURB esses dias sobre as calçadas. Estava se fazendo um projeto sobre as calçadas. E aí, você anda pelo seu bairro? Tem população que não anda na rua. Então, o recurso, eu vou investir mais em qual área? Na população que está transitando nas calçadas do que aquela. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o que eu quero trazer de convencimento é a importância da gente retroalimentar esse ciclo de dados, de informações, e não ter uma atividade isolada.
No Brasil, ainda carecemos da ênfase no monitoramento, na avaliação, na estruturação. Não temos drones nos setores, ainda temos bases de dados desatualizadas, ainda carecemos de mão de obra, ainda carecemos de tempo, sobrecarga de trabalho, o setor de fiscalização está sempre com aquela pilha. Então, a gente precisa entender como lidar e como otimizar esse processo. E, para mudar essa chave, vai o que o Leonardo colocou no início. A gente só vai conseguir mudar essa chave quando a gente estruturar os problemas, definindo prioridades e definindo o que é que nós vamos, como nós vamos agir frente a elas. Nós não vamos fazer tudo, mas precisamos estruturar isso enquanto política pública, né? Enquanto elemento importante. Nessa análise, a comparação é muito importante e instituir uma rede de boas práticas. Embora vocês façam muitas coisas, nós temos 27 unidades federativas, 5.570 municípios. Então, nós podemos nos apoiar. Quem é que falou? Conhecimento, me ajuda aí, não se cria, se copia, tem várias outras fases. Tem um físico que disse um negócio bonito aí. Como é? Da natureza, nada se cria, tudo se transforma. Qual é o físico? Esqueci, acho. Como? Lá, pronto. Então, pessoal, o que eu quero dizer nesse contexto, não ensaiei essa parte, que bom que vocês me ajudaram, é entender que nós precisamos nos apoiar nas boas práticas. Não é errado fazer isso, criar a rede de compartilhamento. Não precisa inventar a roda, a gente pode reinventá-la e ir criando sobre isso. E a escolha dos indicadores que vai apoiar esse processo é uma etapa fundamental, porque há um volume significativo de dados sobre diferentes elementos, diferentes contextos, que precisam ser tratados adequadamente para se tornar uma informação útil à gestão municipal. Então, façam essa reflexão. Se eu pudesse ter outro QR Code aqui, hoje, o setor que você representa está sendo útil à gestão municipal? Vocês estão conseguindo dialogar abertamente sobre esse tema? Vocês têm bases de dados organizadas que permitam estar respaldando o dia a dia de vocês? Então, informação útil à tomada de decisão, à gestão municipal. Não só para a população, mas também estruturando enquanto setor, né, enquanto elemento. Cheguei na última parte, no meu tempo, tá? São reflexões para a gente fechar aqui. Um caminho em consolidação, acho que é isso, a melhor frase para vocês. Desafios e potencialidades. Se a gente olhar para o Brasil, para as 27 unidades federativas, a gente tem um conjunto de experiências que precisam ser valorizadas e disseminadas. Se a gente dividir isso nas regiões, cada uma vai ter as suas potencialidades. Eu estou vendo que o Nordeste é bem organizado quanto a isso. Estamos no 10º encontro, né? Então, é uma coisa que vocês buscam perpetuar. E estou vendo um público interessado nesse tema. Então, as regiões elas têm as suas potencialidades. O nosso Nordeste também tem voz. E como atenuar, diminuir essas disparidades e falar, olha, a fiscalização do Rio Grande do Sul é boa, mas a de Fortaleza não fica atrás. E tentar criar esse elemento e essa rede de um setor, uma área que está sendo consolidada no Brasil, né? Construindo, então, uma rede para compartilhar boas práticas. Bahia, não sei se tem gente da Bahia? Tem gente de Pernambuco? Tem gente do Ceará? Tem gente do Maranhão. Maranhão vai estar no próximo. Tem gente do Rio Grande do Norte. Tem gente da Paraíba. Tem gente da Alagoas. Tem gente de Sergipe. Vai ter também. E tem gente do Piauí. Vai ter também. Então, é criar essa rede de apoio, de incentivo. Sudeste, tem gente do Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão com... Eu acho que... Lembra quem disse que eu falei que eu era energética? Não sei se eu convenci, mas eu acho que eu sou. O que precisamos para encerrar? Reconhecimento, sim ou não? Quantos por cento dos brasileiros reconhecem e legitimam a atividade da fiscalização? Eu não estou falando do reconhecimento financeiro, não, se vocês pensaram que eu estava falando disso. Eu estou falando do reconhecimento da atividade enquanto política pública de Estado. A gente precisa criar aliados, legitimar, reconhecer. Resultado. Quais resultados estão sendo gerados? Como eles têm sido disseminados? Se desafiem.
se desafiem a ter um banco de dados estruturados, a tentar minimamente ter um plano de ação, políticas, projetos, a comunicar isso para a população, a não ficar com receio de dizer a gente não fez, mas a gente não fez por conta disso, disso, disso e disso. A gente tem que tirar, né, e ter a transparência como nosso aliado. E investimento. Quanto de recurso tem sido direcionado para essa área? Como é que a gente vai poder ampliar esses recursos para poder comprar os drones e os outros elementos necessários à atividade de fiscalização? Então, pessoal, essas são algumas palavras do dia a dia de vocês. Caos, pressão, questionamento, risco, crítica, dificuldades, necessidade de alinhamento, instabilidade, dúvidas, ameaças às vezes, desafios, muitas vezes, ajustes, a crise. E o que a gente precisa fazer é transformar isso em oportunidade. É transformar tudo isso que aponta para um cenário de incertezas, de mudanças e de desafios e transformar isso com oportunidade. Ou sair da área, entregar a chuteira e falar, vou surfar. E essa não é a melhor opção, eu garanto para vocês. Então, muito obrigada pelo momento de diálogo, muito obrigada pela oportunidade acolhida. Obrigada a Sebastião e a toda a equipe. Obrigada. Jéssica, você tem disponibilidade de tirar dúvida? Alguém tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta à professora? O presidente Juvenal. Professora, a senhora nos abriu muitos olhos porque a gente pretende, enquanto Anafisc e FENAFISC. Muitas das vezes nós estamos preocupados na questão salarial, no uniforme, no carro, e esquecemos que a gente faz parte de todo um contexto de políticas públicas, né? Então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar também, qual é o meu papel diante dessa situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, no meu município, lá no meu bairro, enquanto fiscal de atividade urbana. Então, eu agradeço a senhora pelas colocações. Não é um questionamento, é um agradecimento por ter nos aberto melhor ainda os olhos da nossa associação e da federação. Obrigado. Mais uma vez, desculpa. Boa tarde. Meu nome é Juliana, sou fiscal lá de Fortaleza. Acho que a pergunta que eu tenho agora é qual a disciplina ser ministra e onde, que eu quero fazer qualquer curso com você, nem que seja assim sobre a alimentação de Ararazu. Quero saber qualquer coisa. Parabéns pela didática, é realmente muito maravilhosa. Abriu, como ele disse, né, muitos olhos da gente sobre a temática, passou o sono pós-almoço. Então, muito bom, muito obrigada. Obrigada, Juliana, pelo carinho. Boa tarde, Jéssica. Eu sou Cíntia, também sou de Fortaleza. A gente vai ficar sendo repetitivo aqui, elogiando e dizendo a satisfação da gente com esse tema e com a sua brilhante apresentação. Muito obrigada. E a minha pergunta é o seguinte: esse é um tema que eu, particularmente, tenho batido muito na tecla, né? Em Fortaleza, nós temos uma agência, desde 2014, que foi criada como uma estratégia de uma política de fiscalização, né, para implementar a política de fiscalização do município. Até hoje, o município não decidiu qual é a política dele. Nós somos divididos em territórios, mas nós não conhecemos a realidade do nosso território e não fazemos as nossas atividades de fiscalização dessa forma. A gente continua atendendo demandas pontuais, então a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Então, pela primeira vez, foi construído de forma coletiva um planejamento institucional com a gestão e os fiscais de campo. No entanto, esse plano ele nunca foi publicizado. E eu faço parte da diretoria da associação. E quando a superintendente foi questionada sobre a viabilidade desse plano, sobre a publicização desse plano, sobre a questão dos indicadores, e quanto que a gente ia começar, né, porque em algum momento a gente tem que começar, a gente recebeu uma resposta muito dura, né? Tipo assim, vocês vão saber quando for interessante saber. Quando, na verdade, como você mesmo comentou, nós somos atores do processo, né? Que resposta a gente pode dar para ajudar no convencimento de que nós não somos meros executores, né? Nós fazemos parte dessa transversalidade que você falou e que a gente não quer que a nossa atividade termine em si mesma. A gente quer que, de fato, ela seja transformada, como você bem colocou, com esse bem comum, né? Que, de fato, a gente está ali
entre aspas, né, cerceando o direito individual e, de fato, pelo bem coletivo. Como convencer os nossos gestores da importância que nós temos? Foi falado muito aqui de que nós somos essenciais, nós somos importantes, nós temos poder. Só que, muitas vezes, a gente não consegue comunicar, e a nossa luta aqui, né, de maneira geral, nos EREFAUS, cada vez mais ter essa comunicação, mas, assim, queria uma sugestão. Obrigada. Excelente questionamento. Obrigada a todos também pelos outros elementos. Cíntia, é uma pergunta e tanto. Eu fiz parte da gestão 6 anos. E a secretaria que eu fazia parte, o nome dela era Secretaria de Planejamento e Finanças. Vocês podem imaginar o que acontecia com o planejamento, era engolido pelas finanças, né? A ordem do dia era sempre o recurso e o dinheiro. E a gente batia na porta toda, planejamento, planejamento, e de alguma maneira a gente tinha algum espaço para poder dialogar. Vocês viram aqui que a ação e a inação, ambas fazem parte do contexto de políticas públicas, decidir agir e também o não agir. Vocês estão vivenciando essa luta em busca da ação, e aí o conselho é ter a habilidade da articulação e transparência com a sociedade. Transparência que hoje vocês estão limitados na ação potencial, mas enquanto isso não ganhou o corpo de planejamento estratégico, a agenda da política pública, porque não entrou na agenda da política pública, de alguma maneira se estruturar, participar do EREFAU, ver que tipo de outras ações estão sendo feitas, construindo o arsenal. A gente vai estar se preparando, porque quando chegar o dirigente ou o elemento político que deu o espaço para que isso entre na agenda política, a gente não vai estar atrasado em relação aos demais. A gente vai ter ali, claro, que uma defasagem, mas vai precisar. Se eu queria muito me dar um conselho, assim, uma fórmula, uma receita, né? Seria ideal, mas infelizmente não existe. O mundo político lida com os vários atores. E o interesse político é um deles, que está dentro do nosso contexto e que vocês têm que lidar. É o que eu disse, né? Temos que aprender a lidar com os interesses políticos, mas não podemos ficar desmotivados. Porque se a gente parte para a desmotivação, entregar a chuteira, tanto faz, a gente não vai estar sendo ético com o nosso trabalho, com o nosso compromisso do bem comum. Então, ter esse limiar desafiador. Bom, boa tarde, sou Ana Lúcia, também sou de Fortaleza. E a Cíntia já me adiantou sobre a realidade específica. Eu queria elogiar, né, também, digamos, é comum, mas muito importante a palestra e necessária. Eu só queria, pessoal, para complementar para todos nós de todo a região Nordeste do Brasil, que a política pública de fiscalização a nível municipal ainda não é uma realidade posta, de verdade. E os fiscais, a partir de há 10 anos atrás, há 12 anos, a partir dos próprios fiscais, vem fomentando esse debate, tá certo? Todas as regiões, assim, isso já abrangeu, se o Brasil todo não, mas quase todo, isso é um avanço muito grande, acho que a gente faz o nosso papel. Mas eu compreendo também que esse é um nível, digamos aqui, que assim, ele faz parte de um nível de gestão pública do nosso país, que dessa parte do bem comum, tá certo? Da coletividade, que a sociedade ela vai exigindo, mas ela não sabe ainda direito como é que exige, né? Mas que parte do financiamento, né? Então, assim, o que é importante para financiar, né? Essa parte de urbanismo, meio ambiente, que começou a ter um avançozinho a partir da nossa Constituição, do final de 90, começo de assinar lá, principalmente no final de 90, ela teve uma queda recentemente, né? Uma queda enorme em termos de importância, aí o Estatuto da Cidade, o Ministério da Cidade, o financiamento do planejamento urbano, que começou a ser discutido a nível nacional, onde os fiscais, é por isso que o nosso movimento andou rápido, viu? É porque a gente viu naquele momento uma possibilidade Lúcia, acelere que a professora tem um compromisso. De financiamento para nós, né? Então, eu quero dizer o seguinte, tudo isso é um contexto para dizer, pessoal, que nós, se quisermos continuar fiscal, não podemos, em hipótese alguma, desistir de lutar, tá certo? Debater, se fortalecer e lutar para conquistar um poder maior, né? Que é o prefeito, como eu disse de manhã. Pessoal, eu vou só restringir a participação, porque a professora ela tem um compromisso, tá certo? Eu não posso comprometer a agenda dela.
embora eu tenha certeza que por ela ficaria aqui a noite inteira aqui, porque ela tem esse interesse de compartilhar informação. Mas eu queria que fossem literalmente breves, porque ela vai fazer um deslocamento para o próximo compromisso. Tá certo? Mais 2 contribuições rápidas para que a gente possa despedir. Então, faz as 3 perguntas e ela responde em bloco. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Ildeu, eu sou fiscal de controle urbanístico e ambiental de Belo Horizonte. Sou da carreira há 26 anos e, no momento, eu estou gestor, que eu sou diretor de fiscalização. Talvez seja um dos caminhos, né? Os colegas querem saber como que a gente consegue tentar influenciar nessas políticas públicas. Em Belo Horizonte, a gente teve vários momentos. Teve o momento do embate, o momento de tentar construir, e a pandemia veio nos ajudar nesse sentido, uma vez que nós atuamos ininterruptamente na pandemia. Todos os dias nós estávamos na rua, todos. E aí, nesse momento, a gente acabou demonstrando, com todo o risco que tinha, a gente acabou demonstrando a necessidade e como que nós temos um pronto atendimento e um corpo realmente competente e profissional. E isso nos ajudou a estar cada vez mais dentro da gestão, e nós trabalhamos hoje com uma matriz de prioridade, em que a gente consegue trabalhar na subsecretaria e ajudar e influir naquilo que a gente entende que é um tema mais importante. Por exemplo, a poluição sonora, que faz parte da nossa meta coletiva, a desobstrução do lagoadouro público. Então, talvez seja um dos caminhos. E parabenizar pela excelente palestra. Muito obrigado. Jéssica, é só assim, energia, e energia também que angustia, porque em pouco tempo é muita informação e algumas coisas, acho que alguns recortes, a gente já sabe também, assim, no sentido de tornar essa questão dinâmica, a questão do ciclo PDCA, né? Planejar, desenvolver, checar, agir e assim vai. Mas a questão do moonwalk, aquele passo do Michael Jackson, que você pensa que vai para frente, só que vai para trás. Eu me sinto sempre assim. Soraya, quanto tempo? Não é pouco tempo, não, viu? Então, assim, é por isso que eu falo da questão da angústia. Então, a gente tem que se capacitar, mas eu só vejo uma fórmula. É da gente, independentemente da conjuntura institucional política de cada município e estado aqui, é a gente, como categoria, começarmos a falar. A gente tem que começar a articular esse planejamento, nós mesmos, para não pegar a questão que a Cíntia colocou. E aí, cadê a articulação do planejamento? Quando a gente for, nós estamos aqui no céu, e vocês estão aí. A questão do céu da Grécia, né? Nós estamos no Olimpo, vocês estão no Hades, no inferno. Então, assim, a gente não tem que esperar essas histórias, não. A gente tem que começar agora. A gente tem que começar a fazer política. Melhor, nós estamos fazendo política aqui, certo? A gente tem que só começarmos a fazermos o planejamento conjunto. E eu proponho, através dessa história, a cada EREFAL, a gente analisar, termos os nossos parâmetros de planejamento e avaliar o que evoluiu ou não em cima de indicadores. Não é em nível institucional, político, de prefeitura, não. A gente tem que fazer isso como categoria. Beleza? Pessoal, boa tarde. Eu sou Francisco Humberto. Professora, parabéns. Me desculpe por a gente precisar articular tudo isso aí. Toda essa dificuldade que a senhora já conhece, a gente está enfrentando em Pernambuco. E aí tem uma coisa, professora, que eu venho sonhando muito sobre a questão de fiscalização. Porque quem fiscaliza é porque planejou e executou. E a gente tem um processo de fiscalização do que foi nem planejado nem executado. Então, o fiscal de controle urbano, ele é um baluarte de uma necessidade de planejamento. Então, a gente tem que começar, a partir de sua palestra, começar a entender que a gente ir para os nossos municípios e exigir que o planejamento comece pela participação dos fiscais efetivos, pelas pessoas que estão no quadro construindo exatamente a proteção. As pessoas que estão no quadro As pessoas que estão no quadro construindo a proteção do munícipe. A cidade, ela só é o que é hoje com o controle urbano. Eu costumo brincar lá na minha cidade que até em Guerra nas Estrelas existe controle urbano.
Tinha um soldadozinho branco para lá e para cá, controlando o caminhar e o vir dentro de Guerra das Estrelas. Então, é a primeira e a última função que existe dentro do controle e desenvolvimento de cidade. Não existe cidade no mundo que desenvolveu sem a participação da fiscalização do controle urbano, vindo da Grécia até as próximas. Então, para nós termos uma noção do que isso é, a cidade mais importante do nosso tempo é a cidade que está sendo construída no Emirados Árabes, que é a cidade linear. A primeira função de construção de projeto foi a fiscalização de controle urbano, que lá eles deram outro nome. Mas é a fiscalização de controle urbano. Então, o que é mais importante dentro da sua palestra é todos sairmos aqui entendendo que planejamento, ela depende essencialmente do controle urbano. A Secretaria de Planejamento, ela só existe porque existe fiscal de controle urbano. Então, fiscal de controle urbano nem é meio nem é fim, ele é início, ele é meio e é fim. Francisco, conclua, meu irmão, o horário está avançado. Perdoe-me, vou só concluir. Então, o que é que eu gostaria, professora? Tá, até para valorizar seu nome. O que é que a gente pode, a partir daí, propor a nível de lei dentro das cidades, estados, regiões e no país, para que a gente assegure um planejamento urbano eficaz? Porque hoje a maior deficiência das nossas cidades é a ausência do planejamento urbano. Então, existe uma necessidade de a gente fazer um marco de lei sobre o financiamento público, sobre o planejamento urbano, porque se barrou o desenvolvimento do Brasil exatamente barrando o financiamento público de planejamento urbano. Então, a rede de Francisco, contato encerre, é essencial tá para este avançado, planejamento. Irmão. Obrigado. Obrigada, pessoal, por todas as ponderações. Eu entendo que foram falas que elas destacam o papel da categoria, o papel da atividade e o marco que tem que ser criado. Realmente, eu estou com um tempo curto, a gente poderia conversar horas sobre como planejar, executar e melhorar processos. Queria dar uma dica. Construir um manifesto é um importante momento de você assinalar o que você deseja mudar. Então, por que não construir um manifesto? Um manifesto que veio do 10º ERAFAL. Que tipo de cidades, que tipo de fiscalização nós queremos construir? Então, um manifesto assinado pelos estados que estão presentes, pelas pessoas que apoiam. Não estou falando de um manifesto com caráter só político, mas que tenha respaldado pelas atividades técnicas, que vai, de alguma maneira, influenciar o político. E aí não vai ser a Cíntia falando, não vai ser o Francisco, não vai ser, desculpa, seu nome? Não vai ser a Soraya falando, mas é um conjunto articulado de rede que é a solução do mundo. Compartilhar boas práticas e experiências. Então, muito obrigada. Fico à disposição, meus contatos, que eu puder ajudar. Obrigada. Jéssica, obrigado, viu? Agradeço a sua disponibilidade em ter vindo aqui dessa palestra e vou repetir. Eu vi aqui o pessoal com uma certa indignação e isso é muito bom. Se vocês não se indignarem, não vão sair da zona de conforto. Mas deixa eu dar um recado aqui para vocês por experiência própria. Eu já sou servidor público há 23 anos. E o que eu descobri nos últimos 5 é que se você não fizer o diferencial para mudar a sua realidade do seu setor de trabalho, o setor vizinho não vai vir interferir. Ou vocês se juntam, ou vocês começam a trabalhar no sentido de melhorar as próprias condições de trabalho de vocês, de executar o planejamento de vocês, e aí sim, não vai vir ninguém de fora. Não vai vir ninguém de fora, do outro setor, da secretaria adjunta, de outra secretaria, cuidar do seu. Se vocês não cuidarem do seu, ninguém vai vir cuidar, não. Então, a ideia desse ERAFAL é justamente compartilhar essa informação e, a partir daí, mudar atitudes. Chegar lá e colocar na prática a questão do planejamento. Sem planejamento, não temos fiscalização. Temos apaga-fogo. E aí, onde é que a gente quer chegar? Ficar atendendo denúncia de forma pontual? Então, a professora Jéssica, eu estou me alongando aqui, mas eu acho que esse momento é fabuloso para aproveitar e dizer isso. Tudo começa com conhecimento do problema. Eu preciso saber qual o tamanho do problema que eu vou enfrentar. Então, é o famoso diagnóstico. Eu tenho que entender o tamanho do abacaxi que eu vou descascar. Tá certo? E quando a gente consegue ter todas essas informações dentro desse diagnóstico, a gente começa a falar com autoridade.
Começa a falar com a autoridade e dizer, tem que ser assim por conta disso, disso e disso. Considerando todos os atores que a professora muito bem colocou aqui. Jéssica, reitero a nossa satisfação em tê-la aqui, tá bom? Quero passar às suas mãos uma lembrancinha. É singela, tá bom? Mas é de coração. E você não vai sair daqui. Você merece a honraria. Convido o presidente Juvenal, que é o presidente da Associação Nacional de Fiscais de Atividades Urbanas, fiscais e auditores fiscais, a passar as mãos da professora Jéssica a nossa medalha comemorativa dos 20 anos da fiscalização da CEMURB Natal. O pessoal que faz Universidade Federal aí, procura a professora Jéssica lá na grade, tá certo? Para pagar como aluno. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que nós preparamos para você hoje, gravado lá no 10º EREFAL Nordeste, que foi a aula da professora Jéssica Moraes de Moura. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade na apresentação, né, de todos os conteúdos, de todas as palestras que foram ministradas no 10º EREFAL Nordeste. Mas antes de finalizar, quero pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não deixou, se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados lá ao 10º EREFAL Nordeste e assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Te aguardo aqui. Cuide-se bem e até lá.